Visto então a quantidade de pares de nucleotídeos normalmente presentes em cada um desses indivíduos, nós vamos para o próximo ácido nucleico que a gente está vendo, que é o RNA, que seria um ácido nucleico de fita simples. O RNA é formado por uma cadeia única e o seu açúcar é a ribose. Então, por isso que ele é chamado de ácido ribonucleico, enquanto o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então, ou seja, o que dá o nome, né, a diferença entre esses ácidos é o açúcar que está neles. Na formação do RNA não se utiliza a timina, pois a ligação dele com a adenina é feita com a uracila, ou seja, eu não tenho C aqui, né? Eu não tenho o T aqui, eu não vou ter um AT, eu vou ter um AU nesses casos, quando acontecer tiver uma fita molde aqui na frente, né? Sendo que ele tem uma fita única, ou seja, ele não pareia normalmente com ninguém, mas no momento em que ele vai ser multiplicado, eu vou ter aqui sim um pareamento acontecendo. Existem três tipos basicamente de RNA, existem outros tipos também, mas que nos interessam no nosso estudo, né, de maneira um pouco mais simplificada, são três tipos: é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Nós vamos ver cada um deles de maneira mais detalhada um pouquinho mais adiante nessa aula ainda, mas basicamente o que eles fazem já tem a ver com o nome deles, né? Ou seja, o mensageiro leva uma mensagem, a mensagem que o DNA envia, traz transcrita a mensagem do DNA, o transportador vai transportar, nesse caso ele vai transportar aminoácidos para fazer a proteína, e o ribossômico vai fazer parte da formação do ribossomo, que é como se fosse a fábrica de proteínas da célula, o local onde vai acontecer a síntese proteica. Como nós vimos, o DNA ele pode tanto transcrever a informação para o RNA, mas ele também precisa se replicar, ele precisa formar outras cópias iguais a ele, seja mesmo na multiplicação celular, né, seja no crescimento de um indivíduo. Como é que acontece essa replicação, então? Eu tenho, né, a fita de DNA, que ela é dupla, né, e nós chamamos que esse mecanismo ele é semi-conservativo. Por quê? Porque essa fita se abre, então eu vou ter uma fita para cada lado, né, e aí em cada um desses eu vou fazer aqui ó, a multiplicação, colocar as bases nitrogenadas que fazem esse pareamento, e eu tinha uma fita, no final do processo eu vou ter duas, cada uma dessas fitas aqui, dessas novas, metade delas é nova realmente e a outra metade é um pedaço da fita antiga. Por isso que ela é semi-conservativa, ela conserva metade da fita que tinha antes, né? E só metade dela é sintetizada. O DNA ele está assim, né, grudado, né, uma parte na outra, nessa estrutura de dupla hélice. E aí eu preciso de uma enzima, nesse caso aqui, para fazer a abertura dele, a separação. Nós vamos ver que é a DNA helicase, que vai abrir. Depois de aberta essa fita, eu vou ter que uma outra enzima venha colocando as bases nitrogenadas aqui, que nesse caso é a DNA polimerase. As pontes de hidrogênio que tem aqui, elas são rompidas, e cada cadeia simples vai servir de molde para uma nova cadeia. Essa replicação, às vezes, nos dá uma impressão de que ela aconteça né, de maneira sequencial, mas não, ela acontece em vários locais ao mesmo momento durante a célula. Ela inicia em até 3.000 regiões diferentes no mesmo cromossomo. Então, ela acontece em vários locais ao mesmo tempo. Nós vamos ver agora uma animação que mostra, né, como é que acontece essa animação. Né? Antes disso, só para a gente ter uma ideia do tamanho do que nós estamos falando, se a mensagem do DNA de uma célula fosse digitada em um livro, né, considerando 100 pares de bases a cada duas linhas, o total de DNA de uma célula gastaria 3 milhões de páginas, ou 6.000 livros de 500 páginas. Para a gente ter uma ideia do tamanho da quantidade de informações que é replicada nesse momento. Toda essa mensagem precisaria ser digitada em 6 horas, que é o tempo normalmente levado para que aconteça essa replicação e essa multiplicação celular. Tanta informação em tão pouco tempo, né, leva a alguns erros. Em média, tem um erro a cada 1 milhão de pares de base. Ou seja, né, em cada livro desses, nós teríamos aí 2 erros acontecendo. Então, na célula humana se espera 12.000 nucleotídeos inseridos incorretamente ao longo de uma multiplicação celular.
Essas inserções incorretas muitas vezes não resultam em nada, porque podem ser em uma parte do DNA que não é funcional para a produção de proteínas. Pode ser que a mudança não mude a proteína em si, a gente vai ver, já que eu tenho alguns aminoácidos que mesmo que mudem, eu continuo com o mesmo código ali, então o aminoácido se inserido na proteína vai ser o mesmo, mas pode ser que ele traga alguma mudança, alguma alteração na função que eu tenho naquele DNA, naquele gene, e aí pode vir a ser um problema ou pode vir a ser a criação ali de uma característica que possa também ser benéfica. E isso a gente vai ver com mais detalhamento na aula sobre mutações genéticas. Vamos ver agora então uma animação. Aqui o mecanismo de replicação do DNA. Eu tenho a fita de DNA, então, como nós já vimos, né, uma fita dupla, e ela precisa, então, primeiro mudar nessa sua estrutura de dupla hélice, né, precisa ficar de maneira linear, e eu vou ter que abrir, então, essa fita, né, romper essas ligações com pontes de hidrogênio, o que é feito pela DNA helicase, né, que é uma enzima que está representada aí no centro da imagem. Essa abertura da fita de DNA, ela é essencial para que a gente possa fazer ali o pareamento, então, e trazer as novas bases nitrogenadas. Isso é feito pela DNA polimerase, né, que vai vir então e vai, a partir, né, das bases nitrogenadas, ir colocando elas de maneira a ficarem pareadas aqui A, T, C, G, né, como deve acontecer. Esse daqui é o sentido da duplicação 5' 3'. Neste momento não é importante, basta a gente saber que é assim que acontece. Futuramente vai ser importante para nós identificarmos, né, qual é o sentido que acontece essa duplicação. Então, a partir disso, eu tenho duas fitas de DNA, cada uma delas tem metade, né, sendo a fita anterior, a fita antiga, e metade uma nova fita, né? Então, esse é o mecanismo de replicação do DNA. Esse RNA, então, né, ou seja, o DNA pode se replicar ou pode fazer a transcrição para que o RNA leve a informação adiante. E para fazer essa transcrição, né, ele vai então abrir essa fita novamente, só em um trecho, que seria o trecho justamente que é o gene, né, ele está lá dentro do núcleo da célula, ele não vai sair de lá, e vai transcrever um RNA. Aqui, RNA transcrito, ou seja, que ele leva a informação que está no DNA. Isso também é feito por uma enzima, que é a RNA polimerase, ele transfere essas informações do DNA para o RNA, né? Diferente da replicação, ela não é feita ao longo de todo o DNA, mas só do trecho que a gente quer fazer. Nesse caso, seria o gene de interesse. O RNA, então, vai fazer a tradução dessa informação através da produção de uma proteína. Basicamente, o que eu tenho aqui, né, o DNA, que transcreve essa informação em um RNA. Aqui tem como duas etapas, né, porque eu vou ter um pré-RNA mensageiro, ele vai ser processado antes de sair do núcleo, né, mas de maneira resumida, para nós é importante saber que o DNA faz o RNA mensageiro e sai da célula, sai do núcleo da célula, vai até o ribossomo, e no ribossomo, esse RNA mensageiro traz a informação e o RNA transportador, né, os vários RNAs transportadores vão vir cada um deles trazendo um aminoácido para formar essa proteína. Então, o RNA mensageiro são cópias, né, do gene que codifica aquela proteína, ele vai até o ribossomo e lá ele vai informar qual é a sequência de aminoácidos para formar aquela proteína. O RNA ribossômico, ele constitui o ribossomo, como eu já falei antes, o ribossomo seria como a grande fábrica de proteínas da célula, né, onde elas são produzidas. E lá no ribossomo eu vou ter então, a partir do RNA mensageiro, né, eu vou estar chegando o RNA transportador que vão trazer aminoácidos para formar a proteína. Então aqui de maneira complementar, né, AU, UA, GC, ou seja, se eu tenho aqui no RNA mensageiro um códon, que a gente chama, né, de 3 letras, AUG, o RNA transportador vai ter que ter um anticódon que complemente ele, o UAC. Como ele tem esse anticódon aqui, eu sei qual é o aminoácido que ele carrega. E esses aminoácidos vão formar a proteína. Né? Resumindo, né, eu tenho aqui então um ribossomo, o RNA mensageiro com vários códons, o RNA transportador com os anticódons que encaixam aqui, e cada um desses RNAs transportadores que vem traz um aminoácido que vão formar a proteína.
Vamos dar uma olhada numa animação 3D que nos ajuda a entender melhor também esse mecanismo, né? Eu tenho então a célula ali do meu indivíduo, né? Dentro dessa célula eu vou ter o núcleo, aonde no núcleo eu vou ter o DNA. Vamos ver que lá dentro eu vou ter os cromossomos, né? Os cromossomos são formados por um adensamento de DNA, geralmente organizado em estonas, né? Que são algumas proteínas, né? Eles ficam enrolados nas estonas para que consigam ficar dessa maneira condensado dentro da célula. E nesse DNA vou ter vários genes, né? Genes vai ser um pedaço de DNA, um pedaço desse DNA que tem informação suficiente para fazer uma proteína. Então, no momento em que eu tiver a ativação desse gene, né, para que ele mande produzir uma proteína, eu vou ter então a RNA polimerase, que é essa enzima aqui marrom, abrindo um pedaço desse DNA, justamente no gene, e formando aqui, né, uma fita única, fita simples, né, que é o RNA saindo daqui do núcleo, então, com a informação que estava lá no DNA, para que o DNA não precise sair do núcleo. O DNA permanece no núcleo da célula. Enquanto isso, esse RNA mensageiro, esse sim, vai sair da célula. Né? O que aconteceu aqui foi o processamento, né? Algumas partes dele são tiradas, então ele sai do núcleo da célula e vai até o citoplasma, aonde vai acontecer a produção, então, dessas proteínas. Lá no citoplasma, ele vai encontrar o ribossomo, formado, né, por proteínas e também pelo RNA ribossômico. Com essa informação, ou seja, com os códons, né, a cada 3 letras, a cada 3 bases nitrogenadas eu tenho um códon, e eu vou ter então um RNA transportador, que tem o anticódon, as outras 3 letras complementares, e que traz nele um aminoácido. Então, o conjunto desses aminoácidos, né, que vão encaixar na sequência do RNA mensageiro, ele vai produzir a proteína, né, através da união. Ou seja, uma proteína é um polipeptídeo, né, um conjunto desses aminoácidos que estão sendo colocados aqui. Essa proteína, depois de ter sido formada, então, ela vai sofrer uma mudança estrutural para que ela assuma a forma que é necessário que ela venha a assumir para a função que ela venha a exercer, e aí então ela está pronta para cumprir a sua função no organismo do qual ela faz parte. Aqui é uma tabela que mostra todos os códons e anticódons, né? O que ele quer dizer, né? Ou seja, se a minha primeira base é uma citosina, a minha segunda é uma uracila e a minha terceira é uma citosina, ou seja, eu tiver um CUC, eu vou ter aqui a CUC, eu vou ter uma leucina. É esse aminoácido que vai ser informado lá naquele local. Né? Eu tenho códons de parada, ou seja, para dizer que acabou a produção da proteína naquele local também. Vamos testar se a gente conseguiu entender. Bem, primeira questão. Um pesquisador interessado em produzir em tubo de ensaio uma proteína, da mesma forma que acontecia nas células, utilizou ribossomos de rato, RNA mensageiro de macaco, RNA transportador de coelho e aminoácidos de sapo. A proteína produzida teria uma sequência de aminoácidos idêntica a de qual desses animais? Bom, basicamente o que nós temos aqui é que a informação para produzir a proteína, né, prevista aqui no RNA mensageiro, veio de células de macaco. Então, será uma proteína igual a proteína de macaco. Nesse outro exercício aqui, eu tenho um exemplo de uma droga, clorafenicol, que tem efeito antibiótico. O efeito antibiótico dela é porque ela impede que os ribossomos das bactérias realizem a função. O efeito imediato que esse antibiótico tem sobre as bactérias que são sensíveis a eles é porque ela inibe o quê? Né? A síntese de proteínas. Ou seja, se ela impede o ribossomo de estar lá, vai continuar tendo DNA, RNA mensageiro vai produzir, ATP, né, energia, tudo normal. Mas ele não vai conseguir produzir proteínas e, por consequência, essa célula bacteriana vai morrer. Por isso que ele é um antibiótico. Né? Então, basicamente, este dogma central que nós temos, DNA transcreve informação para o RNA, que traduz ele na forma de proteína. Ou seja, é assim que o DNA consegue fazer com que a informação que ele tem se traduza em algo, em uma característica que nós conseguimos perceber.